Boa tarde a todos. Já desenhámos um pouco do futuro. Iremos, daqui a pouco, fazer depois o encerramento e, entretanto, vamos aqui falar um pouco sobre a APDH no passado. E as organizações nascem pela mão das pessoas, crescem e desenvolvem-se com elas, naturalmente, e são também a sua imagem. E, nesse sentido, quando uma organização nasce, é como, enfim, quando nasce um filho, ou quando damos início e começamos a cultivar uma planta, por exemplo, idealizamos, sonhamos, mas não o fazemos nunca sozinhos. E foi isso que aconteceu. Esta associação nasce, é pensada, amadurecida ao longo de cerca de 3 anos, 2 anos e tal, e nasce exatamente há 20 anos. E nasce porque o entendimento, na altura era eu, que deveria ter e fazer a representação de Portugal na Federação Europeia e na Federação Internacional dos Hospitais. E, normalmente, estas representações eram feitas por Portugal através da Direção-Geral da Saúde. Já tinham sido da Escola Nacional de Saúde Pública e até da Direção-Geral dos Hospitais, mas era a Direção-Geral da Saúde que levava na altura. E uma das dificuldades que nós sentíamos é que, estando nessas funções, tínhamos dificuldade em fazer as representações. E estudámos, avaliámos quais eram os países em que as representações eram melhor executadas, melhor concretizadas. E concluímos que era através de associações. E é por isso que nasce e se desenvolve esta associação. Esta associação tem a escritura formal em 2002, daí os 20 anos, e nesse sentido eu consegui desafiar um conjunto de amigos. Amigos que fomos construindo essa associação, que a maior parte deles, efetivamente, estiveram ou estão nos seus órgãos sociais, ainda, alguns, e é uma associação de que todos nos orgulhamos. Nestes 20 anos, e ao fazermos 20 anos, a direção da APDH decidiu homenagear aqueles que foram fundadores, uma parte daqueles que foram fundadores, sobretudo aqueles que efetivamente não estão agora já em funções. Nesse sentido, vamos, a partir deste momento, fazer uma pequena cerimónia de homenagem aos sócios de mérito, considerados sócios de mérito de acordo com os nossos estatutos, aos quais juntamos mais 3 sócios honorários que entendemos que, não tendo sido sócios efetivos da associação, da APDH, nos ajudaram a impulsioná-la, integrando os seus órgãos ou estando connosco, estando ao nosso lado, promovendo ou patrocinando esta mesma associação. Eu vou passar de seguida a palavra à doutora Marina Caldas. Como sabem, é jornalista da saúde e vai ser ela que conduz esta sessão, mas antes eu vou pedir a 4 pessoas que irão estar aqui conosco que façam o favor de estar agora um bocadinho de pé para acompanharmos exatamente este momento e entregar a cada um dos sócios nomeados, enquanto de mérito ou sócios honorários, aquilo que entendemos ser uma pequena lembrança para se recordarem desta associação.
E para isso eu vou chamar, em primeiro lugar, os presidentes dos 3 órgãos da associação, portanto, o professor Carlos Pereira Alves, que é presidente da direção, e eu pedia-lhe que se colocasse naquele lado direito, no meu lado direito, ali, junto às escadas, ao final das escadas, aí, em pé, fica bem, aí, muito bem, muito obrigada. Depois pedia ao presidente da nossa Assembleia Geral, o Dr. Artur Vaz, também para fazer o favor de ir para o plano oposto. Eles gostam um do outro, não tem mal, mas eu vou dividi-los. Para acompanhar o Artur Vaz, este jovem, eu acho que deveria convidar a nossa Presidente do Conselho Geral, a senhora doutora Maria de Belém, para o acompanhar exatamente na entrega destas insígnias aos nossos sócios. E decidimos, porque o temos aqui, também convidar o nosso CEO da Federação Internacional dos Hospitais, o RON, para acompanhar o Carlos Pereira Alves nesta entrega destas medalhas. Deixo para último lugar só uma palavra. Estas pessoas que nos ajudaram a construir, a criar esta associação, fizeram parte da minha vida. Obrigada. Muito boa tarde. A cerimónia de homenagem aos sócios de mérito da APDH vai iniciar-se agora, com a entrega das medalhas e do respectivo diploma. E começamos com o Dr. Adalberto Paulo da Fonseca Mendo, sócio fundador da APDH. De ascendência transmontana, fez parte de uma elite sóbria, mas influente na vida da cidade do Porto na segunda metade do século XX, designadamente na vida cívica e política, académica e de saúde e cultural e das artes. Começou a trabalhar no Hospital de São João, na criação do Serviço de Neurologia. Transferiu-se para o Hospital de Santo António, para junto do professor Corino de Andrade, para exercer primeiro neurocirurgia e depois neuroradiologia, incentivado pelo mestre, seguindo depois, como exilado, para o Hospital d'Avicenna, em Rabat, onde funda o Serviço de Neurocirurgia e depois do regresso assegura uma regular cooperação internacional em neurociências e até de sistema de saúde. Após estágio em neuroradiologia nos Hospitais Civis de Estrasburgo, organiza e realiza toda a rotina diária programada da neuroradiologia no Santo António. Mobilizado como médico militar na Guerra de Angola, introduz a neuroradiologia na África Portuguesa e, após o regresso, assume a direção do Serviço de Neuroradiologia, o primeiro acabado de criar em Portugal, e a direção do hospital e a direção do ICBAS, promovendo a remodelação e a ampliação do Hospital de Santo António. Como governante no exercício de Secretário de Estado da Saúde e de Ministro da Saúde, o seu espírito reformador esteve patente na consolidação das carreiras profissionais, na gestão hospitalar, na criação da carreira médica de clínica geral, na integração da rede de cuidados de saúde primários e no combate às listas de espera e de cirurgia. A medalha será entregue posteriormente ao Dr. Paulo Mendo. Segue-se a homenagem ao Dr. Álvaro de Andrade de Carvalho, sócio fundador da APDH também. Licenciado em Medicina e mestre em Saúde Mental e Psiquiatria pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, foi diretor do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de São Francisco Xavier e docente de Saúde Mental e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas. Foi membro da Sociedade Portuguesa de Epidemiologia Psiquiátrica, da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental, da Sociedade Portuguesa do Grupo Análise, da Sociedade Portuguesa de Psicanálise, da Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica e da Sociedade Portuguesa de Suicidologia, onde coordenou o plano de prevenção ao suicídio. Foi ainda médico coordenador da Casa Pia em Lisboa e assessor do Conselho Diretivo da Administração de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.
na Direção-Geral de Saúde, foi diretor dos Serviços de Psiquiatria e Saúde Mental, subdiretor-geral da Saúde, coordenador da equipa do Projeto de Cuidados Continuados em Saúde Mental, coordenador nacional para a saúde mental e diretor do Programa de Saúde Mental. Foi sócio fundador da APDH e foi vogal do Conselho Fiscal durante 4 mandatos. Recebe a medalha de mérito o seu filho, Miguel Carvalho, entregue pelo presidente da direção da APDH, Carlos Pereira Alves. Muito obrigado. Muito obrigado. Segue-se mais uma homenagem, desta vez, ao Dr. António Duarte Arnaud, sócio fundador também da APDH, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e mais tarde Dr. Honoris Causa pela mesma universidade. O Dr. António Arnaud foi vogal do Conselho Superior de Magistratura e deputado da Assembleia Constituinte na Assembleia da República, tendo sido seu vice-presidente. Da sua intervenção na saúde, atribui-se-lhe a paternidade do Serviço Nacional de Saúde, o qual lançou em 1979 enquanto Ministro dos Assuntos Sociais. Exerceu diversos cargos na Ordem dos Advogados, entre os quais o de Presidente do Conselho Distrital de Coimbra. Foi um dos fundadores do Círculo Cultural Miguel Torga e Presidente da sua Assembleia Geral e, em 1995, fundou a Associação Portuguesa de Escritores e Juristas, do qual foi presidente. Autor de um estatuto da Ordem dos Advogados, anotado, bem como de um ensaio intitulado Iniciação à Advocacia, destinado a estudantes e jovens advogados, para além de outras obras de poesia, ficção, ensaio e intervenção cívica, particularmente na defesa do Serviço Nacional de Saúde e do Estado Social. Agraciado com a Medalha de Honra dos Advogados, foi igualmente condecorado com o grau de Grande Oficial da Ordem da Liberdade e posteriormente elevado ao grau de Gran Cruz da Ordem da Liberdade. A Medalha de Mérito da APDH é entregue pela doutora Maria de Belém Roseira ao Dr. Manuel António Arnaud, filho do Dr. António Arnaud. Terceiro homenageado de hoje, também um sócio fundador da APDH, Dr. Artur Diogo Teles de Araújo, licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa, onde mais tarde foi docente, membro do Conselho Diretivo e também membro do Senado. Chefe do Serviço de Pneumologia do Hospital de Santa Maria e mais tarde do Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, onde foi igualmente Presidente do Conselho de Administração, foi ainda membro da direção do Colégio de Pneumologia da Ordem dos Médicos e da Comissão Nacional de Luta contra a Tuberculose. Foi também membro da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, do Observatório Nacional das Doenças Respiratórias, da Sociedade de Ciências Médicas da Associação Nacional de Tuberculose e Doenças Respiratórias, da Fundação Portuguesa do Pulmão e demais associações internacionais ligadas à área respiratória. Foi sócio fundador e apoiante da APDH. Recebe a Medalha de Mérito a doutora Madalena Teles de Araújo e o Dr. Miguel Teles, entregue pelo CEO da Federação Internacional dos Hospitais, Ronald Levater.
Muito obrigada. Vamos agora homenagear o Dr. Carlos Alberto Vaz, também sócio fundador da APDH e sócio de mérito da APDH. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e diplomado em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública, iniciou a sua atividade profissional como administrador hospitalar no Hospital Distrital de Braga em 1985, tendo também desempenhado funções nos hospitais de Mirandela e Macedo de Cavaleiros. Foi administrador delegado do Conselho de Administração e, posteriormente, presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Mirandela. Foi também presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Bragança, do Centro Hospitalar Vila Real Peso da Régua, do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE, e do Centro Hospitalar do Tameguei Sousa. Desde 2016 é presidente da Unidade Local de Saúde do Nordeste. O Dr. Carlos Alberto Vaz está connosco e vai receber a medalha de mérito das mãos do Dr. Artur Vaz, presidente da Assembleia Geral da APDH. Muitos parabéns. Segue-se mais uma homenagem, desta vez ao professor Daniel dos Santos Pinto Serrão. Doutorado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, iniciou a sua atividade como médico no Hospital Geral de Santo António, no Porto, sendo reconhecido internacionalmente nas áreas da patologia hepática, regeneração do fígado, biópsia renal e oncologia. Foi docente da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e da Universidade Católica Portuguesa. Figura central nos campos da ética e da bioética, integrou o Comitê Internacional da Bioética da Unesco, o Comitê Diretor da Bioética do Conselho da Europa, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e o Conselho Científico das Ciências da Saúde do Instituto Nacional de Investigação Científica. Enquanto membro da Academia da Academia Pontifícia para a Vida, foi conselheiro do Papa. Ocupou ainda diversos cargos da Comissão de Fomento de Investigação em Cuidados de Saúde do Ministério da Saúde, do Conselho de Ética da Saúde do Hospital da Ordem Terceira e também da Ordem da Trindade e do Conselho Médico da Médis. Recebeu vários prémios, dos quais se destacam o Prémio Nacional de Saúde, atribuído pela Direção-Geral de Saúde, a Medalha de Mérito da Ordem dos Médicos, a Medalha Serviços Distintos do Ministério da Saúde, grau ouro, e a Medalha de Mérito Militar do Ministério da Defesa. Pelo pioneirismo na bioética, foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Militar de Santiago de Espada. A Medalha de Mérito vai ser entregue pelo professor Carlos Pereira Alves à doutora Rosário Serrão, filha do professor Daniel Serrão. Não é? Ok. O homenageado seguinte é o Dr. Horácio de Carvalho Flores, sócio fundador da APDH.
Licenciado em Medicina e especialista em Cirurgia Geral, diferenciou-se em Cirurgia Cardiotorácica, docente da Faculdade de Medicina de Lisboa. Durante o serviço militar foi diretor do Hospital Central Dr. António Carvalho, em Dili. Desempenhou funções no Hospital da Misericórdia de Beja, onde foi diretor do Serviço de Cirurgia, tendo transitado posteriormente para o Hospital José Joaquim Fernandes. Neste hospital foi presidente da Comissão Instaladora do mesmo, diretor clínico, presidente do Conselho de Gerência, diretor do Serviço e diretor do Departamento das Especialidades Cirúrgicas, coordenador de membro da Comissão do Bloco Operatório, presidente da Comissão de Ética e presidente do Conselho Consultivo. Colaborou na formação e integrou a direção da Sociedade Portuguesa de Cirurgia e Sociedade Médica dos Hospitais da Zona Sul. Foi membro da Assembleia Municipal de Beja e presidente da Liga dos Amigos de Beja, assim como cronista dos jornais, revistas e da rádio. Foi-lhe concedida a Medalha de Ouro dos Serviços Distintos no Ministério da Saúde, o Diploma de Cidadão de Mérito pelo Governo Civil de Beja e desde 2013 o seu nome foi atribuído a uma rua da cidade de Beja. Entrega a Medalha de Mérito a doutora Maria de Belém Roseira à sua filha, doutora Rita Flores. Mas não, mas somos duas. A homenagem seguinte é ao Dr. José António Menezes Correia, também sócio fundador da APDH. Licenciado em Ciências Matemáticas pela Universidade de Coimbra e diplomado em Administração Hospitalar pela École Nationale de la Santé Publique, Direção Rennes, exerceu funções como chefe do Serviço de Arquivo no Ministério da Saúde, bem como de administrador hospitalar, integrando a Comissão Instaladora do Hospital de Beja, também o Hospital Eduardo Santos Silva e a Comissão Instaladora do Serviço de Informática da Saúde. Foi administrador do Centro Regional de Informática do Norte, integrou o Hospital de São João como diretor de Serviço de Apoio Geral, aprovisionamento, e destaca-se o seu trabalho na luta contra a tuberculose, tendo integrado a Comissão Instaladora do Instituto de Assistência Nacional à Tuberculose, integrou ainda a direção e serviços de ambulatório da Direção-Geral da Saúde e os serviços de internamento da Direção-Geral dos Hospitais. Foi administrador delegado da Maternidade Júlio Diniz e integrou o Conselho de Administração Regional da Saúde do Norte até à sua aposentação. Foi administrador do Hospital da Perlada. Em 2016 foi-lhe atribuída a Medalha de Ouro de Serviços Distintos do Ministério da Saúde. A Medalha de Mérito será entregue posteriormente. O homenageado seguinte é o Dr. José Carlos Lopes Martins, sócio fundador da APDH. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra e diplomado em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública, foi docente na Universidade Nova de Lisboa e na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Foi administrador principal do Hospital de Vila Real, administrador regional do Centro de Serviço de Informática da Saúde e administrador dos hospitais da Universidade de Coimbra, onde foi igualmente administrador delegado. Foi secretário de Estado da Saúde e integrou grupos de trabalho de nomeação ministerial relacionados com a preparação da lei do SNS e estudo da reforma do financiamento.
Participou no relatório Gulbenkian, Um Futuro para a Saúde, onde coordenou o grupo de trabalho Os Cidadãos, os Doentes e o SNS. Foi administrador da José de Melo Saúde, nomeadamente nos hospitais CUF Descobertas e Infante Santo, até 2016. Foi ainda presidente da APA e membro da direção do Health Cluster Portugal. Sócio fundador da APDH, foi vogal suplente no Conselho Fiscal. A medalha de mérito é entregue pelo Dr. Ronald Levater e recebe o prémio. Vamos agora homenagear a doutora Maria de Fátima Batista Pinheiro Nogueira, também sócia fundadora da APDH. Licenciada em Sociologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e bacharel em Neurofisiologia pela Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa, especializou-se em Administração Hospitalar em 1994 pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Desempenhou funções de administradora do Hospital de Santa Maria em Lisboa e no Instituto Português de Oncologia, em Lisboa também. Foi vogal executiva no Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Cova da Beira, Hospital Pedro da Covilhã e Hospital do Fundão, de dezembro de 2005 até janeiro de 2009. E ainda do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, de janeiro de 2009 a fevereiro de 2012. Em 2012 regressa ao Centro Hospitalar Lisboa Norte e, no mesmo ano, assume funções de diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras, cargo que exerceu até à sua partida precoce em 2017. A título póstumo, em 2017, foi-lhe concedida a Medalha de Serviços Distintos do Ministério da Saúde, grau Ouro. Dr. Artur Vaz entrega a Medalha de Mérito ao Dr. João Nogueira e a Diana Nogueira, marido e filha da homenageada, respectivamente. A doutora Maria do Carmo Pereira Nunes Perloiro foi também sócia fundadora da APDH. Licenciada em Medicina e especialista em Medicina Interna, integrou a equipa de Resina Rodrigues enquanto assistente hospitalar de Medicina Interna na Universidade de Urgência Médica dos Hospitais Civis de Lisboa. Desenvolveu grande parte das suas funções como médica nos Hospitais Civis de Lisboa, tendo sido também diretora do Serviço de Medicina 2 do Hospital Fernando da Fonseca. É coautora de vários artigos científicos publicados no Boletim Clínico dos Hospitais Civis de Lisboa e na Ata Médica. Foi presidente do Conselho de Administração do Hospital de São José. A medalha de mérito será entregue posteriormente. Segue-se a homenagem ao Dr. Pedro Alexandre de Matos Barosa, também membro da APDH e vogal da direção durante vários mandatos. Licenciado em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, a sua atividade profissional decorreu ligada à indústria farmacêutica, desempenhando vários cargos de chefia e direção em várias empresas. Foi membro dos órgãos sociais da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, integrou a Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos, a Comissão Executiva
Executiva do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, o Board of Directors do Comércio da Câmara de Comércio Americana em Portugal e também a direção da Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Saúde. Foi ainda deputado da Assembleia Municipal de Palmela, foi sócio fundador da APDH, integrou a sua direção, como eu já disse, em vários mandatos. A medalha vai ser recebida pelo filho do Dr. Pedro Barosa, também Pedro Barosa, e pelo irmão Dr. João Barosa, e é entregue pelo professor, Carlos Pereira Alves. A homenagem seguinte é ao primeiro presidente da APDH, ao seu sócio fundador e sócio de mérito, Dr. Ramiro Vitorino Pereira Goulart Ávila, licenciado em Medicina, doutorado em Medicina Interna, com agregação em Pneumologia pela Universidade de Lisboa, iniciou a sua carreira como médico no Hospital de Santa Maria, tendo chegado a chefe de clínica de pneumotisiologia. Transitou depois para o Hospital Polivalente, onde foi chefe de serviço, diretor de serviço e diretor de departamento. Professor catedrático, desenvolveu a carreira docente na área da pneumotisiologia e pneumologia, inicialmente na Faculdade de Medicina de Lisboa e depois na Faculdade de Ciências Médicas. Na docência foi ainda professor coordenador e diretor do curso de Cardiopneumologia da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa. Foi presidente do Conselho de Administração e diretor do Hospital Polivalente e diretor clínico do British Hospital Lisbon. Foi membro do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos e ainda membro da Fundação Portuguesa do Pulmão, onde, desde a sua criação, e membro ainda de honra desta mesma fundação desde 2011. Foi presidente da Comissão Nacional de Luta contra a Tuberculose e sócio fundador da Associação Nacional de Tuberculose e Doenças Respiratórias, da qual foi presidente, e a Medalha de Ouro da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, tendo sido galardoado ainda com a Medalha da Federação Italiana contra a Tuberculose. Foi presidente da APDH desde 2002 a 2005. Entrega a medalha de mérito o Dr. Ronald Leverton e recebem os filhos, as filhas, Doutora Rita e Doutora Sofia Ávila. A homenagem seguinte é para a doutora Teresa Maria da Silva Sustelo, sócia fundadora da APDH e sócia de mérito também da Associação. Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com pós-graduação em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública, iniciou a sua carreira na saúde como administradora hospitalar nos Hospitais Civis de Lisboa e posteriormente foi adjunta do administrador delegado do Hospital Distrital do Barreiro. Foi vogal da Comissão Instaladora do IPS e subdiretora-geral da Direção-Geral dos Hospitais, administradora delegada do Conselho de Administração do Subgrupo Hospitalar Capuchos de Esterro Arroios, do Hospital de Santa Maria e do Hospital Dona Estefânia. Foi presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Marta e, posteriormente, do Centro Hospitalar Lisboa Central, tendo durante os seus mandatos liderado,
eficaz a integração dos hospitais que o compõem. Foi ainda assessora do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte e coordenadora do Grupo de Acompanhamento dos Hospitais. Desde 2017 é Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. A doutora Teresa Sostelo está connosco e a medalha de mérito é-lhe entregue pela doutora Maria de Belém Roseira. A homenagem seguinte é ao Dr. Vítor Manuel Mateus Ribeiro da Fonseca, também sócio fundador da APDH. É licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, diplomado em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública, iniciou a sua atividade profissional na Direção-Geral dos Hospitais, onde ocupou o lugar de técnico superior principal. No Ministério da Saúde foi assessor dos secretários de Estado da Saúde, chefe de gabinete do delegado da Junta de Salvação Nacional e chefe de gabinete do secretário de Estado da Saúde durante os primeiro, segundo, terceiro e quinto governos provisórios. Foi presidente da Comissão Diretiva do SUS e consultor da OMS. E nesta função esteve em Moçambique para a organização e instalação de um curso de bases de gestão de serviços de saúde. Em Angola foi administrador residente num programa conjunto da CEE e Escola Nacional de Saúde Pública em 1992. A sua carreira como administrador hospitalar decorreu nos Hospitais Civis de Lisboa. Foi administrador delegado do Conselho de Administração do Hospital Curri Cabral e posteriormente do Hospital de São José, onde se manteve até à aposentação. Chamo o Dr. Artur Vaz para entregar a medalha de mérito ao próprio. Além destas medalhas de mérito, a APDH resolveu também homenagear, como disse a professora Ana Escoval, 3 dos seus sócios honorários. Vamos então entregar as respectivas medalhas e diplomas. E começo por salientar o Dr. Alcindo Salgado Maciel Barbosa, sócio honorário da APDH, licenciado em Medicina, especialista em Saúde Pública, com pós-graduação em Epidemiologia pela Escola Nacional de Saúde Pública, foi diretor do Centro de Saúde de Paredes de Coura e, posteriormente, de Ponte de Lima e coordenador da Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo. Foi adjunto do Delegado Regional de Saúde do Norte e também presidente do Conselho Diretivo da ARS Norte. Em Macau, foi responsável pelos serviços de vigilância epidemiológica e setor dos cuidados de saúde primários e integrou o serviço de planeamento dos serviços de saúde, tendo recebido um louvor público do governador de Macau pelo trabalho desenvolvido. Docente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e do Instituto de Ciências Biomédicas no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, foi eleito para o Colégio da Especialidade de Saúde Pública da Ordem dos Médicos, do qual foi presidente, e da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, onde foi vice-presidente e presidente. Foi igualmente sócio fundador da Fundação para a Saúde SNS. Entrega a medalha a doutora Maria de Belém Roseira ao Dr. Alcindo Salgado Maciel Barbosa.
E outro dos sócios honorários da APDH que vamos hoje aqui homenagear é o professor António Correia de Campos. António Correia de Campos é uma personalidade incontornável da área da saúde a nível nacional e internacional, dos hospitais e do Serviço Nacional de Saúde. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mestre em Saúde Pública pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e doutor em Saúde Pública pela Universidade Nova de Lisboa, é igualmente um dos primeiros portugueses diplomados em Administração Hospitalar pela École Nationale de Santé Publique, em Rennes, França. Docente da Escola Nacional de Saúde Pública e Medicina Tropical, é atualmente professor catedrático da Escola Nacional de Saúde Pública. Iniciou o seu trajeto na área da saúde, na Comissão Interhospitalar de Coimbra. Foi Ministro de Saúde no 14º e 17º governos constitucionais, destacando-se nos seus mandatos o início da reforma dos cuidados de saúde primários e a criação da rede de cuidados continuados. Dos cargos desempenhados ao longo da sua vida profissional, destacam-se ainda Presidente do Conselho Científico do Instituto Europeu de Administração Pública de Maastricht, Presidente do Instituto Nacional de Administração, Secretário de Estado do Abastecimento do 5º Governo Provisório, Secretário de Estado da Saúde no 5º Governo Constitucional, Deputado à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu e Presidente do Conselho Económico e Social. Foi condecorado com a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique e com o grau de Grande Oficial da Ordem de Bernardo O'Higgins, do Chile. Entrega a medalha e o diploma de reconhecimento o professor Carlos Pereira Alves. E o último homenageado desta cerimónia é o professor Constantino Teodoro Saclarides, sócio honorário da APDH. Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa, mestre em Epidemiologia e professor em Saúde Pública pela Escola de Saúde Pública da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, com agregação em Políticas da Saúde pela Universidade Nova de Lisboa. Professor catedrático, jubilado pela Escola Nacional de Saúde Pública e da qual foi presidente. Foi também diretor do Centro de Saúde Sofia Abcassis, diretor académico da Escola Andaluza de Saúde Pública, em Granada, e posteriormente diretor para as Políticas e Serviços de Saúde da OMS. Desempenhou o cargo de presidente do Conselho de Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e foi diretor-geral da Saúde. No seu envolvimento na área da saúde, foi fundador e primeiro coordenador do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, presidente da Fundação para a Saúde SNS, presidente da Associação Portuguesa de Promoção para a Saúde Pública e presidente da Associação Europeia de Saúde Pública. Do seu trabalho mais recente, destaca-se o envolvimento no Núcleo de Apoio Estratégico do Ministério da Saúde no âmbito da coordenação e avaliação dos programas Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados e Prevenção e Gestão da Doença Crónica. O prémio ser-lhe-á entregue posteriormente. Estão concluídas as cerimónias de entrega das medalhas de mérito e de sócios honorários e passamos agora à sessão de encerramento.